Fala aí pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre os 10 anos da conquista do primeiro título do União Frederiquense. E eu te conto muitas histórias sobre esse time, que foi o segundo que eu acompanhei na minha trajetória como setorista, repórter que acompanha a União Frederiquense, e informações de bastidores que você confere depois da vinheta. Eu peço para você se inscrever no canal, é fácil, é simples, é rápido, nunca te pedi nada, apenas ative as notificações e vem junto com a gente aqui no Fala Macanhã. Os conteúdos de União Frederiquense agora estão um pouco mais parados porque a União está nesse período sabático onde não se tem informações, a gente aguarda também desdobramentos sobre o que vai acontecer com a vida do União Frederiquense, a questão da dívida que já foi abatida quase pela metade pelo que se tem de informações e por enquanto é isso, né? E deu para o gaiteiro. E agora a gente vai falar sobre um título histórico que é a conquista, os 10 anos, neste dia 28 de outubro de 2025, completam-se 10 anos da conquista da Copa Valmir Louruz, primeiro título da história do União Frederiquense, que utilizava esta camiseta aqui, que eu consegui adquirir este ano, e aqui a camiseta de número 10, que era utilizada não pelo próprio, mas a camisa 10 utilizada pelo Juliano Tato, que é natural de Frederico Westphalen, da Ponte do Pardo para o mundo, como eu sempre brinco, e é um time assim que eu guardo assim como repórter, como por acompanhar União Frederiquense já há 10 anos, naquele período de mudança, transição Porto Alegre para Frederico Westphalen, que eu tenho talvez o maior carinho, assim, mais do que os times que acabaram subindo e do que eu acompanhei que subiu, que foi o de 2021, muito mais do que aquele time, porque era um time que foi montado meio que às pressas, mesclando alguns remanescentes daquele fatídico Campeonato Gaúcho, que a União acabou também repetindo os mesmos erros de 2021, com contratações equivocadas, e a União tinha decidido naquele ano que iria jogar o segundo semestre, que é a disputa da Copa FGF, que naquele ano foi um ano meio maluco, foram divididos a Copa FGF em vários grupos, região metropolitana, serrana, parte sul e também a parte norte, onde estava incluso União Frederiquense de Futebol, que montou um time experiente mesclando com alguns jovens oriundos da categoria de base ou até mesmo também alguns atletas da região. E alguns a gente vai também citar como exemplos de jogadores que foram remanescentes daquele elenco, como por exemplo o Lúcio, que também disputou o Campeonato Gaúcho da Série B, que é a divisão de acesso com o São Gabriel. Teve também o Juliano Tato, que retornou depois de 3 anos à União Frederiquense. Tinha o volante Márcio Reis, a dupla de zaga que a gente também lembra bastante e que rendeu muitas risadas durante as viagens que eram do tempo que a gente viajava ainda, que era a dupla Raul Gil. Um belo trocadilho, né? Inventado por esse próprio aqui, a dupla Raul Gil, que acabou formando a base. O Thailhemer, que surgia, e até do Thailhemer a gente conta uma história até de bastidor. O Thailhemer, de origem, até durante a própria disputa da Copa Valmir Louruz, ele brigava por posição como volante. E aí o técnico Marcelo Carenhato viu que ele era um pouco lento, tinha pouca agilidade para ser volante, acabou se tornando zagueiro e de lá dessa posição não saiu mais. A campanha do União naquele ano, depois a gente passa um pouco para o time base, alguns destaques individuais, que tivemos muitos destaques individuais, dentre eles o próprio Nicolas, que a gente vai citar na sequência. O União iniciou a sua trajetória na Copa Valmir Louruz, perdendo para o Palmeirense, época que ainda tinha futebol em Palmeiras das Missões. Tem o futsal com o Locomotive, mas era o Palmeirense o time de futebol da cidade, que tentava retornar à disputa de um campeonato profissional. O União estreou nessa competição tomando 4-1 do Palmeirense no dia 16 de agosto de 2015. Depois disso, teve também uma partida que aí nesse jogo o União perdeu para o Marau fora de casa, partida que seria na primeira rodada, mas foi transferida por causa das chuvas. Foi no dia 23
de agosto, e até eu me lembro que eu fiz uma pergunta até bastante forte pro técnico Marcelo Caranhato, que com 2 rodadas você via que o time ele não ia, ele não dava liga. E aí eu perguntei pro Marcelo Caranhato o que ele conseguiria tirar desse time. Ele ali fez um meia-culpa, viu que o time não estava evoluindo, e aí a partir desse jogo, o União ele começou a criar forma do time que ia chegar a algum lugar. Depois teve um empate com o Gaúcho que mandou seu jogo para Carazinho, estava construindo ali a sua arena, e aí empatou, começou perdendo o jogo e empatou no final, acho que no último lance, uma cobrança de escanteio, e aí o União acabou empatando o jogo. Naquela partida, o Marcelo Caranhato estava fora do União Frederiquense, ia ser demitido naquele jogo, na volta para Carazinho. E aí o grupo acabou se unindo, tinha algumas lideranças, como o Márcio Reis, e aí eles não, estamos fechados com o Marcelo Caranhato, e aí foi definido que o Marcelo Caranhato ficaria até o final do campeonato. Depois disso, o União venceu o Gaúcho em casa, placar de 3-1, jogando no estádio Vermelhão da Colina. Para mim, também uma das melhores atuações que eu vi do União Frederiquense, o 3-0 em Palmeiras das Missões, um 20 de setembro com muita chuva, queda de luz, choque, internet não funcionando, os caras da internet não apareceram no estádio, a gente até conseguiu puxamos um fio assim de dentro da sala da diretoria do Palmeirense. Abraço pro Thiago lá, que trabalha na Rádio Palmeira de Palmeira das Missões, que nos deu uma ajuda assim fenomenal naquela tarde lá, lamaçada, com muita chuva, típico jogo de futebol do Rio Grande do Sul, lama, barro, mas foi uma atuação do União Frederiquense assim de encher os olhos, e foi uma goleada de 3-0 com o União jogando fino da bola, uma das grandes atuações, pelo menos do meu ponto de vista, de quem acompanha o União Frederiquense há 10 anos, uma das maiores atuações que eu vi do União Frederiquense, isso dentro dos parâmetros. Depois disso, o União empatou em casa no dia 4 de outubro com o Marau, placar de 1-1, já estava classificado, classificavam 3 dessa chave, e depois dos 3 se somava o Novo Hamburgo, que aí disputaria uma das vagas à final com o Marau. Aí a União enfrentaria novamente o Palmeirense em 2 jogos, no dia 11 de outubro, 2-0 em Palmeiras das Missões, também choveu nesse jogo, e 2-1 para o União Frederiquense no dia 18 de outubro de 2015, 2-1. Aí nós tivemos a grande final que foi disputada em Novo Hamburgo no dia 25 de outubro de 2015. Outra história também. Isso também a gente vai contando particularidades assim sobre o interior. Na época ainda, e nas grandes cidades, era muito complicado você conseguir internet de qualidade. E aí eu entrei em contato com o técnico da Brasil Telecom na época para conseguir uma internet para a gente conseguir transmitir o jogo com uma qualidade legal, sem tipo de queda, e caiu durante o jogo, mas depois trocaram o sistema, deu tudo certo. E aí o cara pediu uma atenção especial pra gente, tipo, explicando que era uma final, eu que fazia a logística na Rádio Sol da América, hoje 91.1 FM, que é do Grupo Chiru. E aí eu pedi pro cidadão lá, dá uma atenção legal pra gente. Aí o cara disse, eu ajudo vocês, mas sob uma condição. Imagina o que o cara me pediu: 2 peças de salame. 2 peças de salame eu consegui garantir a transmissão da final do União Frederiquense. Teve algumas quedinhas ali, mas que nada que acabou prejudicando ali a nossa transmissão, que foi até o final muito boa, por sinal, né? Modéstia à parte, né? Mas que a gente pôde acompanhar aquele 1-1 com um gol do Nicolas. O União acabou saindo com um marcador em desvantagem, gol do Lucas Santos, que viria jogar no União Frederiquense em 2016 e depois 2018. E o União acabou saindo atrás do marcador. Segundo tempo, um golaço do Nicolas, gol de contragolpe, tirou a bola do Jandrei, mandou para o fundo da rede. E esse gol do Nicolas, a particularidade, abrindo mais essa gaveta, o Nicolas ele foi oferecido à União Frederiquense naquele início de ano de 2015,
e simplesmente não sei qual é o motivo, até hoje não me explicaram, o Nicolas Johan, que hoje está no Criciúma disputando a Série B do Campeonato Brasileiro, já disputou a Série A, é ídolo no Paysandu, deveria nos atender um pouquinho mais no WhatsApp, né? Abraço, né, Nicolas, se estiver acompanhando esse conteúdo. Mas o Nicolas, um dos grandes nomes da história do União Frederiquense, ele que estava encostado e jogando futebol amador aqui pelos times da região. Ele tem familiares aqui em Frederico Westphalen, ele que acho que é natural de Alegria, se eu não estou equivocado, e estava encostado. E aí, dá uma oportunidade pro Nicolas, E aí o Nicolas, depois daquele campeonato, ninguém mais viu o Nicolas aqui na região, porque jogou no Caxias, depois foi pro futebol da região norte do Brasil, jogou pelo Goiás, também foi ídolo no Paysandu, agora disputa a Série B do Campeonato Brasileiro com o Criciúma e cresceu, foi uma barbaridade. E base daquele time que acabou disputando aquela Valmir Luz também, ele tiveram jogadores que acabaram se destacando. O goleiro Lúcio, que já tinha disputado o Série A do Campeonato Brasileiro com a Portuguesa. Foi pro Caxias, o Juliano Tato também, depois daquilo, cresceu. Inclusive o Juliano Tato vai ser um dos nossos entrevistados em breve, falando sobre mercado financeiro e o que os atletas fazem para poder garantir aquela bela aposentadoria depois que para de jogar bola. Mas isso é um assunto para mais adiante. Enfim, né, são boas lembranças desse time que depois disputou um playoff com o São José, perdeu as 2 partidas, mas que é um time que eu guardo assim na memória como um dos grandes times da história do União Frederiquense. Não era um time assim brilhante, assim, dá para dizer assim, mas um time que também pôs essa grande final contra o Novo Hamburgo no caminho pela primeira vez o técnico Daniel Franco, que à época era auxiliar do Roger, o Roger saiu para o Grêmio e ele ficou naquele segundo semestre como um técnico da equipe do Novo Hamburgo. E aí, do time que a gente tem aqui, o time base que entrou em campo na maioria dos jogos daquele segundo semestre de 2015, o goleiro era o Lúcio, lateral direito o Thomas, que acabou se lesionando ali na parte final, a dupla Raul Gil, o Talhermer, que disputava posição como volante e também como zagueiro, que acabou se fixando como zagueiro na reta final, o Busanello, que com 16 anos já estava surgindo e que iria se afirmar na temporada seguinte, em 2016. O meio de campo tinha Márcio Reis, o William Bones, que era remanescente da Série A do Campeonato Gaúcho, o Juliano Tato, que era lateral esquerdo, mas jogava como uma espécie de 10, o David, também bom jogador, na frente o Nicolas, que era o Poco Pica da Colina, apelido dado pelo meu compadre Samuel da Silva, e o Helder, time do técnico Marcelo Carenhato, que também depois daquele período como técnico do União Frederiquense, a carreira dele acabou decolando. E aí, comenta aí na aba dos comentários o que você se lembra desse time ou o que você se lembra onde você estava no dia 28 de outubro de 2015. Eu estava no gramado. E você, estava onde? Aquele abraço.